Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no primeiro capítulo, onde nós meditaremos nesta noite. Peço que vocês acompanhem a leitura. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real e ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Agora nós vamos lá para o final do texto, versículos de número 18 em diante, só para a gente compreender o contexto. Ao término do período do treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir o rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos ouvir a tua voz, ela é preciosa para nós. A tua voz tem autoridade. Nela nós podemos confiar. E esta voz, ela vem da tua palavra. Fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nessa noite sobre fidelidade sob pressão. Você, eu, nós aqui, será que se tivéssemos que escolher manter a fé ou ser aceito no trabalho, na faculdade, na sociedade, nós negociaríamos a fé? Não precisa responder. Esse texto mostra-nos esses jovens numa situação bem complicada. Eles foram levados da sua pátria, eles estavam em um lugar diferente e do pior jeito que alguém pode estar. Prisioneiros, escravos. Eles eram da realeza, eles eram pessoas da nobreza e eles estavam nessa situação. A cultura daquela nação, a Babilônia, estava pressionando-os a mudarem várias coisas nas vidas deles. O contexto deles mudou completamente e a cultura babilônica, ela estava oprimindo-os a alterarem coisas importantes de suas vidas. Hoje em dia não é diferente. Nós estamos vivendo o nosso tempo. Eles tiveram esse desafio lá, nós temos o nosso hoje. Hoje em dia, nós também somos pressionados socialmente, desde crianças.
na escola, falam tanto de pessoas que sofrem bullying e tal. Isso sempre existiu, sempre existirá. E existe uma pressão pior, que é a pressão de você pertencer a um grupo e, às vezes, nós sofremos muito com essas questões. Esse texto vai nos mostrar aqui uma história que ocorreu e quais foram os acontecimentos naquele momento. Eles enfrentaram muitos desafios. O primeiro desafio que enfrentamos é a pressão da cultura. Os jovens foram levados de um país para outro, como eu já disse, como escravos e obrigados a viver em uma cultura. O povo judeu sempre foi um povo que adorou a um só Deus, monoteísta. Foi sempre um povo diferenciado na sua dieta, na sua alimentação. E agora eles chegaram em um país que era o país que estava acontecendo naquele momento. Tudo de novo, de moderno, vinha da Babilônia. Eles tinham universidades, eles tinham muitas maneiras de adorar seus deuses. Esse povo era um povo enraizado no misticismo. E eles estão agora nesse país. Judeus jovens, 15, 16 anos, enfrentando esses desafios. Foram afastados da terra e da família, do culto a Deus também. Isso que nós estamos fazendo aqui era comum para eles, mas lá não tinha mais, lá era a Babilônia, lá não tinha o templo, lá não tinha nada. Diz o texto no versículo 3, o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Eles também receberam uma educação pagã, contrária a tudo que eles acreditavam. Esses moços foram obrigados a aprender sobre bruxaria, misticismo, sobre magia, sobre várias coisas. E eles estudaram isso na Universidade da Babilônia. Eles foram obrigados, o texto diz que o rei falou: ensine esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Todo país, quando dominava, e hoje não é diferente, domina outro país, ele impõe a sua cultura, ele impõe a sua língua, ele impõe os seus costumes. E é o que Nabucodonosor está fazendo. E aqui vamos entender, para Nabucodonosor, esse grande rei do passado, isso era a obrigação dele mesmo. Ele estava na dele. Os jovens que agora estavam em um lugar diferente. Até os nomes deles foram trocados. Isso significava titularidade, posse. Mude o nome deles. Eu quero que eles agora tenham nomes babilônicos, aramaicos, com fundamento e sentido diferente. Por exemplo, o nome Daniel, que foi mudado aqui, ele passou a chamar Beltesazar, era em homenagem ao Deus que Nabucodonosor diretamente adorava. Então, isso significava, você, Natan, agora nem nome tem mais, agora o seu nome vai ser tal. Fulano, isso desapossava aquelas pessoas de quem eles eram. É como quando alguém muda de país e é obrigado a adotar uma nova língua, novas roupas, novos costumes, só que no caso não era uma escolha, era uma imposição, eles eram obrigados, e inclusive a negociar a fé que eles tinham. O mundo hoje tenta apagar, gente, a nossa identidade cristã. Nós, como povo de Deus, devemos viver bem em qualquer lugar. Nós temos que ser o povo que consegue transitar em todos os lugares, ter amizade com as pessoas, sermos solícitos, ajudarmos pessoas. Nós somos esse povo, mas nós vivemos uma pressão semelhante, a pressão é real, adaptar-se às modas, àquilo que acontece. Agora, nós não podemos relativizar a fé. Isso é muito perigoso. Só que nesse ambiente hostil, Daniel tomou a posição. Ele tomou a decisão de permanecer fiel. Diz o texto que ele não quis comer as comidas que o rei oferecia lá. Como eu disse no início, era muito difícil para o judeu ter uma dieta de qualquer jeito. Não é assim. Hoje em dia nós não temos as pessoas falando, eu não como carne.
não como carne vermelha, não como assim. A gente precisa respeitar as pessoas com isso. Mas Daniel e os amigos foram inseridos em um lugar que eles não tinham escolha. Era, olha, o rei mandou comer e beber isso aqui. E aí Daniel, o texto diz que decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Do mesmo jeito que nós vimos lá em Coríntios, Paulo falando, olha, esses templos aí que tem os açougues que vendem as carnes, não tem nenhum problema vocês comerem sem questionar isso. Mas se alguém falar, olha, essa carne que essa mulher está fazendo, ela veio lá do templo, é melhor você não comer a carne. A consciência desses jovens estava assim, todas as comidas que esse rei come são oferecidas ao Deus tal, e nós não vamos nos contaminar. É nesse sentido que Daniel decide não se contaminar, ele e os seus 3 amigos. A decisão foi corajosa, porque eles poderiam, primeiro, se o rei sabe sobre isso no início, eles poderiam ter sido mortos. E quando ele fala isso para o servo do rei, para aquele que era o que liderava os prisioneiros, ele correu um risco muito grande, mas era importante para ele e os seus amigos não se contaminarem naquela terra estranha daquela maneira. A decisão, porém, foi respeitosa. A gente percebe isso. No texto, diz o seguinte: Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Aqui eu quero fazer um adendo. É preciso entender que Deus já está tratando de algumas coisas nas nossas vidas quando a gente precisa de tomar algum posicionamento, gente. Antes que Daniel falasse com aquele homem, Deus já tinha concedido simpatia lá no coração do homem para aquilo que Daniel iria pedir. De tal maneira que, como ele foi respeitoso, educado, e falou: olha, experimenta 10 dias. O homem concordou. Mas não é porque o homem era bom e nem porque Daniel e os amigos eram bons. É porque Deus já estava tratando, atuando. Você pensa isso na tua vida? Que amanhã, segunda-feira, você vai trabalhar, uns vão viajar, não sei. Você pensa que Deus já está conduzindo as coisas? Já está preparando corações, mentes, situações para você? Como seria bom se nós entendêssemos isso? Agora, a decisão foi, antes de tudo, espiritual. Escolheram obedecer a Deus acima de tudo, ou apesar de qualquer coisa, independente de qualquer coisa. Nós tomamos decisões todos os dias. Amanhã nós vamos tomar algumas, e essa semana também. Precisamos prestar atenção nisso. Das situações mais corriqueiras, mais fáceis, às mais complicadas. Qual é o critério que você tem usado para tomar decisões? O que te ajuda a decidir? É importante que na nossa mente isso esteja claro. A fidelidade a Deus, gente, começa em pequenas escolhas, nas pequenas coisas. Exemplo? Por exemplo, o marido tratar bem a esposa com educação, com respeito. Essa é uma pequena decisão que você toma todos os dias. Ou não. A esposa respeitar, honrar o marido. Ambos são decisões que a gente toma. Para que a nossa semana e a nossa vida seja melhor. Mas toda decisão de fidelidade, como nós vimos, precisa passar pelo teste da fé. O teste da fé foi o que Daniel propôs àquele homem. Olha, experimenta durante 10 dias. Porque o homem disse, olha, eu tenho medo de fazer isso que vocês estão falando, que vocês não vão comer nada, vão comer só legumes e beber água. Daqui a pouco vocês ficam tudo esbranquiçados, pálidos e adoecidos perto dos outros que vão comer carne, vinho. E Daniel falou, experimenta 10 dias. Daí o senhor compara. Se a gente tiver muito esquisito, a gente muda. O teste da fé. E quem que garantia comendo, sei lá quais eram todos os legumes, né? Eu imagino que devia ter cenoura, batata, beterraba, sei lá o que tinha lá, né? Mas quem garantia que realmente essa dieta ia dar certo? O teste revelou confiança deles em Deus. Eles sabiam, nós não podemos participar disso, não devemos participar disso.
Isso vai nos prejudicar. Então nós vamos comer somente o que é possível, que eram os legumes, e beber água. Mas eles confiaram que daria certo. Se o nosso posicionamento, gente, em qualquer área, for um posicionamento que nós entendemos que ele é tomado para agradar a Deus, para obedecer a Deus, seja em qualquer área financeira, relacionamento, vida conjugal, qualquer área, se o seu posicionamento for tomado nessa base, pode ter certeza que vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo. Não tenha medo de se posicionar para agradar a Deus. Não tenha medo de se posicionar para obedecer a Deus. O teste mostrou que a obediência valeu a pena. Somos testados, gente, com o que comemos, com o que bebemos, com o que pensamos, com o que fazemos, com o que falamos. Todo dia. É porque às vezes a gente não coloca uma peneira nas coisas que fazemos, pensando: isso é correto, isso agrada a Deus, isso é honesto, isso desagrada a Deus. É assim que eu deveria fazer, mas no final, esses jovens estavam mais saudáveis, diz o texto, do que todos os outros. Sabem por quê? Eu não creio que tenha sido por comer legumes. Eu já vi muitos crentes, eu acho que até com boa vontade, passarem a comer só legumes. Talvez até seja bom, não sei, né? Mas não foram os legumes, foi a obediência, foi a bênção de Deus na vida deles. A boa mão de Deus estava com esses jovens. E se nós entendermos isso no nosso dia a dia, a boa mão de Deus estará conosco. Estará nos presenteando com bons resultados na vida também, na vida profissional, na vida conjugal, em nossos relacionamentos com amigos, em tudo que a gente faça. Quando a gente vai ler a história de José, tem uma espécie de um refrão no livro de Gênesis, a partir do capítulo 38. E a mão de Deus estava com José. E a mão de Deus estava com José. E ele foi próspero em tudo que fazia. Eu quero a boa mão de Deus na minha vida. Eu tenho certeza que vocês também querem. A boa mão de Deus conosco. Eles foram fiéis e eles foram aprovados no teste da fé. A fé pode ser comparada a um músculo do corpo humano. Quanto mais você exercita esse músculo, você vai ter maior rendimento dele. Na sua vida espiritual, quanto mais desafios você enfrenta e você persevera e você é aprovado nesses desafios, melhor e mais resistente será a tua fé e conseguinte será a tua vida. Alguns de nós, gente, às vezes deixamos de experimentar resultados maravilhosos na vida porque não damos atenção e importância nisso. Esses jovens, eles foram aprovados. Depois do teste veio a recompensa de Deus. A recompensa de Deus. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou, tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir o rei. Deus honrou Daniel e seus amigos. Isso aqui, gente, era passar no concurso público melhor do mundo daquela época. Melhor concurso público que existia naquele momento era você trabalhar no governo da Babilônia. Era você agora ser um funcionário da Babilônia. Todas as garantias. Tinha vale-refeição. Tinha vale-compras. Tinha convênio com a Unimédica. A Unimédica lá, deles, né? Tinha tudo, gente. Era o melhor lugar para se trabalhar. Deus deu a eles sabedoria e inteligência superiores a todos. Às vezes, desatentamente, a gente lê o texto e imagina, eles eram jovens muito inteligentes, de um QI muito elevado. Não, eu creio que eram inteligentes, porque o texto diz que eles eram capazes. Porém, se você prestar bem atenção, Deus os capacitou, o texto diz, acima dos outros. Gente, a boa mão de Deus sobre nossas vidas faz toda a diferença em tudo que a gente faz.
Diz o texto que ele observava que eles eram 10 vezes mais capazes do que os outros. Eles não eram bons funcionários, eles eram 10 vezes melhores do que os outros. Pensa como que é tratado um funcionário assim. Deus deu a eles entendimento para interpretar sonhos e visões. O texto diz que Deus deu essa capacidade a Daniel de um modo muito especial, foi um presente de Deus. Olha, Deus está sempre conduzindo a vida daqueles que creem e temem nele, a ele, de um modo muito especial e capacitando esta pessoa para que no trabalho, em seus relacionamentos interpessoais, esta pessoa ela desenvolva habilidades especiais para resolver problemas e para que o nome de Deus seja engrandecido. Então, entenda, é algo fora de nós, que vem de Deus para mudar, para transformar nossas vidas. Alguns de nós possuímos desejos muito bons, maravilhosos. Temos objetivos hercúleos, grandes, mas a nossa vida às vezes não está direcionada para obedecer a Deus. Os resultados não virão como você espera. Agora, se você tem o desejo no coração todos os dias de ser uma pessoa melhor, para que Deus se agrade de você, o que nós lemos lá em Coríntios, um pouco antes, lá em 1 Coríntios, capítulo 10? Se quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Aí a boa mão de Deus estará sobre vocês. Deus deu também uma posição de destaque diante do rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes. Deus coloca os servos dele onde ele quer. Ele colocou José, ele colocou Daniel, ele colocou os servos dele durante a história no lugar que ele quis. Hoje não mudou, não, gente. Hoje quem governa o mundo ainda é Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta, que a resposta tem que ser só sua para o teu coração. Onde é que você tem vontade de chegar? Quais são os seus planos? Quais são as suas aptidões em relação ao teu futuro? Às vezes, eu gosto de conversar isso com jovens, principalmente, e eles dão respostas bonitas, e eu fico pensando, meu Deus, abençoa para que esse jovem coloque a vida e o coração nas suas mãos, para que ele tenha a boa mão do Senhor sobre ele. Era a nação mais poderosa, e esses escravos se tornaram, depois do rei, as pessoas mais importantes que tinha naquele lugar. E isso foi a vida toda deles. Tanto no reinado de Nabucodonosor, depois como de Dario, depois também como de Ciro. Vários reis, e eles sempre no topo. Vários secretários, vários políticos, várias pessoas influentes, gente, e que tinham o desejo de tomar o lugar deles, e eles sempre no topo, porque Deus assim sustentava Daniel e os seus amigos. A maior recompensa da fidelidade que nós tributamos a Deus não é só sucesso humano. Eu não quero que fique essa impressão, mas a certeza da presença de Deus na nossa vida. Existirão momentos na minha vida e na sua que você vai precisar de ajuda. E a ajuda que você vai encontrar virá somente de Deus. Às vezes o teu irmão de sangue não vai te ajudar. Às vezes pessoas que são muito próximas a vocês não poderá te ajudar. Pense em qualquer implicação que você quiser na vida. Deus pode te ajudar. É isso que eu quero que a gente saia daqui considerando nesta noite. Daniel e os amigos foram fiéis sob pressão. Eles souberam enfrentar os dias e as situações diante deles. Onde você tem sofrido pressão, talvez na tua fé, para abandonar a fé ou para esmorecer na fé, você está disposto, disposta a permanecer fiel a Deus, mesmo que custe caro? Porque eu te garanto, em alguns momentos, se você quiser ser obediente a Deus, vai te custar caro. Você crê que Deus
é realmente poderoso para te recompensar. Talvez você esteja vivendo um momento de mais pressão na tua vida em áreas que eu não conheço, mas Deus conhece. Eu quero deixar a última palavra aqui. Seja fiel a Deus, escolha ser fiel a Deus. É a única segurança que a gente tem nesse mundo. Que Deus abençoe nossas vidas, que essas palavras aqui não fiquem só soltas assim, que elas tenham encontrado um abrigo seguro no nosso coração. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar, colocar nossas vidas diante de Deus e principalmente para que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele, que nós possamos dizer para Ele nessa noite: eu ouvi a Tua voz, eu ouvi a Tua palavra, Senhor, e eu quero isso para a minha vida. Santo Deus e Pai eterno, eu imagino que naquela circunstância que Daniel e seus amigos viveram naqueles tempos, foi difícil demais para eles tudo o que aconteceu. Eu tenho certeza que esta pressão social, espiritual que eles viveram foi terrível. Eles eram jovens, adolescentes, 15, 16 anos. Alguns tinham perdido a família toda na invasão da Babilônia, morreram. Outros foram tão humilhados, mas eles tiveram êxito porque o Senhor estava com eles. Meu Deus, aqui estamos nós como povo do Senhor, enfrentando a pressão do nosso tempo. Cada um aqui, talvez uma situação diferente, mas tu és o mesmo Deus. Meu Deus, derrama da tua graça, do teu poder sobre cada uma das pessoas que ouviram esta mensagem, de tal maneira que nós possamos sair daqui com o coração encharcado da vontade de ser fiel ao Senhor. Queremos que o Senhor nos abençoe, de maneira a crescermos na vida espiritualmente, crescermos naquilo que fazemos. Tantos sonhos, tantas metas, tantos objetivos totalmente lícitos existem no coração de cada um. Oh, meu Deus, tem pessoas que o clamor maior é somente por um filho, por uma filha. Outros têm um clamor grande por seus casamentos. Outros desejam conseguir trabalhar neste ou naquele lugar. Outros desejam, de modo geral, serem felizes, terem paz. Abençoa, meu Deus, segundo a proporção da tua graça. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.